Olá, pessoal, muito boa tarde a todos, namastê, muita paz, muita luz. Bom, agora nós vamos conversar mais precisamente sobre as formas como os extraterrestres têm interagido com o ser humano, né? Vamos supor, se coloque na posição de um extraterrestre, tá? Como que você entraria em contato com um humano, tá? Na década de 50, quem estava preparado para um contato com extraterrestre? Ninguém. Ninguém sabia o que era isso, ninguém tinha noção do que era um extraterrestre. Ninguém, todo mundo discutia se existia vida fora da Terra, né? Você está me entendendo? Então, todos tinham uma concepção, começamos a ter uma concepção bastante materialista do ET. Que na década de 50 nós começamos a ir uma coisa chamada corrida espacial. Nós começamos a explorar o espaço com foguetes, né? Uma das tecnologias mais primitivas, né, que se pode imaginar para a conquista do espaço. Mas é o começo. Nós começamos a colocar, né, o primeiro satélite em órbita. Os russos colocaram o primeiro satélite em órbita da Terra, né, o Sputnik 1, né, que era uma bola pequena, assim, do tamanho de uma bola de basquete, com umas antenas, e ele só transmitia para a Terra um bip de rádio. Bip, bip, só um sinal de pulso de rádio. E nós começamos a olhar para o espaço. E, nesse mesmo inteirinho, começou a grande onda ufológica no mundo, né? A partir de 47 e toda a década de 50. E Hollywood invadiu o cinema com o tema principal, era esse, a invasão dos discos voadores. Mas toda a invasão é uma invasão da mesma forma, como que a Alemanha invadiu a França, né? Invadiu a Polônia, invadiu a Tchecoslováquia, como que ela invadiu tudo isso? Ela invadiu tomando, roubando, né? Você tem que entender que quando a Alemanha invadiu a França, ela entrou no Museu do Louvre e roubou todos os quadros de alto nível, bilionários que existiam lá. Roubou tudo, levou tudo para a Alemanha. Você está entendendo? Até hoje tem quadro perdido, roubado na Segunda Guerra Mundial, que ninguém sabe onde está. Ela roubava todo o estoque de ouro do país, levava para a Alemanha. Tudo que era de valor intrínseco era roubado. E tomava conta, né? Tirava o presidente do governo, tirava todas as autoridades e botava os seus no poder. Isso é uma invasão. Então as pessoas tinham a mesma concepção com uma invasão extraterrestre, onde os extraterrestres queriam, na verdade, invadir a Terra e tomar à força a Terra dos seres humanos, destruindo a raça humana, se fosse preciso. Então essa era a concepção, né? Então as pessoas elas não entendiam quem era o extraterrestre. Então, alimentada por esse medo, por esse terrorismo espacial agora, né? O cinema americano ficou inundado com filmes dessa categoria. Mas é sempre assim, né? É engraçado. Sabe o que é engraçado? Em todo filme americano, que no final os americanos ganham a guerra. Né? O tempo foi passando até que surgiu uns outros filmes diferentes, onde os americanos não ganhavam a guerra. Né? Tem um filme muito interessante, que uma invasão extraterrestre que está acontecendo, né? E vem um asteroide rumo à Terra, e eles começam a detectar que é um asteroide comandado por um disco voador. O disco voador é que desloca o asteroide e vem trazendo. E é um asteroide grande, no sentido de impactar e vai destruir praticamente tudo. E todo aquele esforço, e arma os mísseis nucleares, aponta para o asteroide, faz toda aquela festa e manda, certo? Né?
Isso já está no final do filme, né? Toda aquela discussão e tal, né? Vamos, né, vencer a guerra contra os extraterrestres que estão jogando essas armas contra nós, né? Aí quando eles conseguem os mísseis atômicos desviar esse único, né, asteroide que foi completamente difícil, né? Aí todo mundo fazendo a festa, conseguimos, daqui 10 minutos depois um toca pro outro, olha no radar. Tava vindo mais de 500 desses asteroides rumo à Terra. E aí um olha para a cara do outro assim, e o filme termina. Estão entendendo? Fim da ou invasão total, né? Eles vão tomar conta daqui. Então, esse filme é muito interessante, porque é exatamente o que eu sempre falei. Eu sempre falei isso. Qualquer inteligência extraterrestre que quiser destruir o nosso planeta, ou tirar a raça humana daqui, ele ganha a guerra na pedrada. Não precisa de nenhuma arma sofisticada, nenhuma arma de raio. Lembra o Independence Day? Aquela puta nave gigantesca, antigravitacional, soltando aqueles rainhos vagabundos para destruir avião, meia dúzia. O cara não precisa, ele vai lá em cima, joga pedra lá de cima. Só joga pedra lá de cima. Eu falei que você ganha a guerra na estilingada. O estilingue, Entendeu? Então, a humanidade ela ficou bastante confusa com a chegada dos extraterrestres, né? Sem ninguém saber o que estava acontecendo. E esses extraterrestres, eles fizeram um plano para a humanidade Terra. Um plano para interagir, um plano para se mostrar, um plano para intervir. Então, nós já percebemos desde muito cedo que eles não tinham, né? Olha, já passou mais de 47 até hoje. Quantos anos de ufologia? 74 anos, né? E ninguém invadiu a Terra ainda. Só os espíritos que invadiram a Terra. Espírito extraterrestre reencarnando. Só desse jeito. Mas nós podemos perceber que nenhuma inteligência avançada extraterrestre, nesse sentido direto, invadiu a Terra. Mudando radicalmente os destinos dessa civilização. Então, todo aquele medo que existia na década de 50, 60, 70, ele foi dissipando. As autoridades começaram a perceber que os ETs não eram uma ameaça. Tá? E por isso começaram a tirar aquele famoso grau de periculosidade e de medo que eles tinham de uma invasão extraterrestre. Né? E eles estão percebendo uma coisa muito importante ao longo desse todo esse tempo, todas as autoridades. Porque o governo, o que o governo faz? O governo tem consultores técnicos, científicos. Para analisar o fenômeno extraterrestre, tá? Então, a primeira coisa que eles receberam desse grupo de cientistas, então o grupo de cientistas foi convocado, né, isso a discussão existiu até na ONU, por baixo do pano, tá? Um grupo de cientistas com o intuito de avaliar a nossa chance em termos de uma guerra com os extraterrestres. Tá? Nosso arsenal militar, tal. Então, esse grupo de cientistas disse o seguinte, né? Em nenhuma hipótese, nós ganharíamos qualquer conflito com os ETs. Nenhuma hipótese. Se uma raça consegue atravessar distâncias interestelares, ter naves gravitacionais e toda essa capacidade que eles mostraram ao longo do tempo, são raças que estão milhares e milhares de anos tecnologicamente à nossa frente. Imaginem as suas armas. Então, nós não teríamos nenhuma chance contra os ETs.
Então isso já é sabido pelas altas autoridades militares. De todo mundo. Tá? Ok? Então, com o passar do tempo, os próprios militares, as próprias Forças Armadas perceberam que é inevitável a revelação da verdade que eles esconderam ao longo de todos esses anos. Primeiro, eles não controlam os extraterrestres. Os extraterrestres é uma variável na mão deles incontrolável. Ok? A hora que esses seres decidirem se mostrar para toda a humanidade, vai ser um rebumbum da parafuseta. Tá ok? Então, 2. Eles sabem que isso vai acontecer. Ok? Então ele sabe que isso vai acontecer. Que haverá um contato em massa com a humanidade. Tá ok? Eles já começaram a receber esses estímulos por alguns canais. Tá? 3. Já foram feitas reuniões na ONU, não de forma aberta, mas de forma secreta, para preparar um protocolo internacional, presta bem atenção, como proceder diante de um contato com essas inteligências extraterrestres. Esse protocolo já está feito e assinado. E todos os países assinaram. Eles estão só preparando, esperando a hora chegar. Você está entendendo? Todos os países signatários deverão agir da mesma maneira, dentro de uma mesma lei, dentro de uma mesma ordem. Por isso, pelo menos as autoridades. O povo, é outra história. Né? Ok? Então, eu fui até consultado nessa história desse protocolo. Tá? Mas eu não quero entrar nesses detalhes. Então eu sei que eles estão preparando o contato. Não. Mas eu sei que eles estão preparando, já fizeram isso aí, já está pronto. Tá? Então está pronto. Muito bem. Então, durante todos esses 50 anos de ufologia, 74 anos de ufologia moderna, né? Os ETs tiveram duas grandes missões na Terra, duas grandes missões. É o que eles me disseram. Duas grandes missões. Primeira missão que eles tiveram, né? Impedir uma guerra nuclear. Porque se essa guerra acontecesse, eles não tinham mais o que fazer aqui, estava tudo destruído essa merda. E segundo, né? Preparar a humanidade para a nova era. Ou seja, é inevitável o contato. Os seres humanos estão subindo para as estrelas. E você sabe que os seres humanos não podem navegar nas estrelas. Eles são proibidos por lei navegar nas estrelas. Você até sabe que nós não temos tecnologia para navegar nas estrelas tão cedo. Ir para Marte com sondas mecânicas, tudo bem. Não tem problema nenhum. Você sabe que a China vai pousar um robô agora, né? Um rover agora, na China, em Marte. Ela tem um orbitador, tirando tudo fora, preparando o terreno, e agora está indo uma sonda, né? Para pousar realmente em Marte. É um rover, um robozinho também, né? Nós temos 2 robôs em Marte, né? O primeiro foi o Curiosity, né? E depois nós tivemos o Opportunity, né? Que era da ESA, né? Era um americano e um europeu, um da ESA. ESA é um consórcio europeu, né? Que mandou esse robô para lá. E agora a China está mandando
né? Os russos pousaram, mas pousaram naves fixas, né? Não é robô que sai andando, só nave fixa, só, né? Quando os russos tentaram pousar sua primeira nave em Marte, funcionou 2 minutos. Depois parou de funcionar tudo. Bom, então os ETs, para impedir a guerra nuclear, primeiro eles fizeram o seguinte: eles se mostraram para todo mundo que eles estavam aqui. Mas como que você vai mostrar para todo mundo que você estava aqui? A sua missão não é intervir na humanidade naquela época, não era intervir. Era só impedir o Holocausto e preparar a humanidade para um contato futuro lá na frente. Porque ninguém estava pronto, né, para essa chegada. Ninguém tinha nem noção de quem eram os ETs. Né? A comunicação na Terra era muito pobre ainda, era controlada por poderes governamentais. As pessoas não iam chegar à verdade. Então, eles deram 2 tipos de contato. Então, primeiro eles começaram a mostrar suas naves para o planeta inteiro. Mostrar a nave. Mas para o planeta inteiro, não é só para os militares, não. E começaram a mostrar um poder grandioso. Só que, ao mesmo tempo, os governos não podiam admitir, eles não podiam admitir que essas raças eram altamente sofisticadas de um poder que eles não podiam enfrentar. Porque isso geraria um pânico, mas um pânico tão grande. E os Estados Unidos já estavam no meio da Guerra Fria, né? Já estavam com medo do russo. Agora veio o ET para encher o saco, mais ainda para... Né? Então eles inventaram, olha, os americanos inventaram uma grande questão. Logo após as primeiras aparições de discos voadores, eles inventaram a primeira questão. Eles inventaram uma questão que eles capturaram um disco voador. Porra, se eles capturaram um disco voador, significa que os ETs são bunda mole. Que as suas naves não prestam. Que eles podem dar um tiro e derrubar qualquer nave ET, como qualquer outro avião da Segunda Guerra Mundial. E os ETs, coitadinhos, tudo lá, ai meu Deus, Bigude, salve eu, sabe aquela coisa do Spielberg? Uma mentira deslavada. Roswell é a maior mentira da humanidade. Vocês vão acordar com isso aí um dia. Tá? ET capturado na área 51. Não vamos discutir isso aí. Por que os americanos fizeram isso? Eles fizeram isso que chama de contra-informação. Eles não tinham controle sobre os discos voadores. Então eles tinham que falar para a humanidade por baixo do pano, mas também não vai afirmar. É teoria da conspiração. Olha, esquenta a cabeça, eles são frágeis, são um bando de bosta, né? Já capturamos eles aqui, destruímos suas naves, está aqui na área 51, escondido. Mas ao mesmo tempo eu falo, não, isso não existe, onde você viu? ET existe. Não, você está louco. Então as duas, eles jogam com a chamada teoria da contra-informação. Tá? Tudo bem. Então os ETs começaram a se aproximar da humanidade de várias maneiras. Primeiro, apenas com luzes no céu, discos voadores, naves voando, passando por grandes cidades, fazendo aquelas peripécias. Durante a Segunda Guerra Mundial, apareciam, seguindo as frotas de aviões, umas bolas de luz luminosas, que, com velocidades e uma performance aérea inimaginável. Eles foram batizados pelos pilotos da Força Aérea como Foo Fighters. E era tão inexplicável aquelas bolas luminosas, que a bola luminosa, em determinado momento, ela vinha em ritmo de colisão com o avião. E como aqueles aviões eram muito lentos para fazer a curva, não dava tempo, o objeto, ao invés de destruir o avião na batida, eles passavam por dentro do avião como se fossem fantasmas, e saíam lá pela cauda sem causar nenhum problema. Sabe, eram verdadeiros fantasmas. Isso já chama a atenção, já mostra para vocês que os ETs não são criaturas físicas. Que eles manipulam uma tecnologia fora dessa dimensão. Então aí, esses começaram a ser os primeiros contatos. Então os contatos de avistamento de objetos voadores, fazendo manobras incríveis nos céus,
né, como aquela que o nosso grupo viu aqui aquele dia, que todo mundo a viu no céu. Ela veio, fez manobras incríveis, né, interagiu com a gente e foi embora, mostrando que eles estão aqui, que não é nenhuma nave humana, terrestre, nada, e é um objeto inteligente que está ali. Então isso invadiu o mundo, fotografias, filmes de UFOs, sabe? Claro que no meio ia surgir muita fake news, né? Fake fotos. O pessoal jogava o prato, ficava foto, olha, apareceu disco voador aqui, né? Está entendendo? Então, esse foi o primeiro nível de contato que a humanidade teve com os extraterrestres. Aí, começaram a aparecer crop circles no mundo inteiro, na Inglaterra, aquelas marcas estranhas. Aí tinha pessoas que diziam que o disco voador tinha descido naquela pasto, naquela plantação. Aí os ufólogos corriam tudo lá, né, para ver se tinha marca de pouso. E tinha marca de sapata, tinha capim queimado, capim em roda. Tá entendendo? No ano de 1992, aqui em Limeira, ocorreu o pouso de uma nave, ocorreu uma aparição de nave na cidade inteira, e apagou, deu blackout na cidade inteira. E, no dia seguinte, aonde é lá em cima, sabe onde é aquele supermercado enxuto? Lá em cima? Aquele mercado não existia. Ali era um descampado, não existia casa nenhuma ali, era um descampado. E ali tinha um terreno, né, um capim estava dessa altura que eu estou falando para vocês. E tinha uma puta roda gigante no meio com a marca de pouso de um UFO ali. Com a sapata certinha, bonitinha, pousou dentro da cidade. Né? Foi uma das experiências incríveis. Veio Rede Globo, veio o grupo de ufologia do Brasil inteiro tirar foto, tirar molde da marca, fizeram o diabo. Então, quando o UFO deixa essa marca, é um contato de segundo nível. Né? É um segundo grau de contato, porque eu posso confirmar que teve uma... Não é só uma fotografia fake, que você pode duvidar. Então, ali você vai ter realmente uma experiência de que um objeto esteve ali. Isso impressionava a humanidade, impressionava todo mundo. Tá? Agora, o que aconteceu, uma outra forma, né? Então ficava aquela dúvida, é extraterrestre, não é extraterrestre, quem está pilotando, quem não está pilotando, como é que não é. Então os ETs resolveram abduzir pessoas. Dar contato para determinadas pessoas. Então, aí os ETs escolheram dois tipos de contato. Dois tipos de contato. Abdução. Então, deixa eu apagar aqui.